que o termo é inadequado para qualquer indivíduo se referindo a outro, especialmente um presidente da República se referindo a um senador, ponto pacífico, né? Agora, não há uma cobrança excessiva também? É claro que ele venceu a eleição, é o presidente da República e é cobrado pelo cargo, né, que exerce também, para além do comportamento particular. Mas não é uma cobrança, às vezes, um pouquinho injusta? Eu abro essa perspectiva aqui, professor Marco Antônio Villa, de que o Lula tem de pacificar, o Lula não pode falar isso, o Lula não pode falar aquilo. Repetindo, que o professor já disse que o termo é inadequado, que vingança é diferente de justiça. Isso já está colocado, já está na gaveta, né? Mas assim, só cobrar de alguém que passou 580 dias na cadeia, segundo decisão da Suprema Corte, indevidamente, não há um pouquinho e não pôde acompanhar o velório do irmão. Durante a prisão morre o neto de 7 anos. Não é um pouquinho excessivo também a gente ficar falando, não, mas ele tem de ser magnânimo, ele tem de ser supremo, não pode escorregar porque aí ele divide o país, não pode escorregar porque aí a culpa é dele, enfim, aí não é um pouquinho demais, professor? Bem, primeiro o Uribe é um lorde, hein? Vamos só lembrar, bom dia, ó, Uribe, tá, o lorde de Diadema. Colombo, você colocou, tanto o Uribe como você colocaram questões que são fundamentais. Eu acho que, primeiro falando do que o Uribe comentando, ele tem razão. Eu conheço o Lula pessoalmente de 77, faz tempo, em agosto foi, se não me engano, que eu fui convidá-lo a fazer uma palestra, até falei que quando eu fazia economia ele disse não, e mandou depois o secretário-geral do sindicato, mas tudo bem. A questão que se coloca, a gente foi com uniforme de estudante, barba, bolsa de couro, aquelas coisas, né? Imagina, e cada vez você fica com a barba maior. Hoje, com aquela barba, eu não poderia entrar nos Estados Unidos. Mas a questão que se coloca é que eu acho que ele passa algumas vezes, sabe, da linha. Aqueles velhos militantes do PT, quando nasceu o partido em 1980, não estão mais aí. Que eram pessoas que estavam próximas a ele, que tinham autoridade de falar com ele, menos o Lula, não fala isso, não fala aquilo. Ou saíram do partido, ou morreram, ou, em suma, não estão mais próximos. E ninguém ali, Gleisi Hoffmann, por exemplo, e outros, acho que tem condições de chegar para o Lula e falar, Lula, não dá, você não pode usar uma linguagem baixa numa entrevista, até e pedir para cortar, como se fosse possível, e se falar de um ex-ministro, e aí o Uribe tem toda a razão, e colocá-lo no primeiro plano, é justamente o que o Moro queria, né? Porque o Moro vai ficar uma alma penada no Senado em 8 anos, pode registrar. Agora, então falta alguém que fala, devagar, Lula, você está exagerando. Agora, o que você falou, Colombo, ele não é um Mandela. Lembra a história do Mandela que falava? O Mandela o Mandela é único. O Mandela é um raro personagem na história, ao menos nos últimos séculos, que tem aquela altura, né? E que conseguiu sair da prisão depois de tanto tempo, mais de 2 décadas, e conseguir pacificar um país, e não é só um país do apartheid, e da forma como ele fez. Agora, o Lula tem isso, eu também. Eu fico pensando, eu estou seguindo o que você falou, se eu ficasse 580 dias preso e a Suprema Corte do meu país, um país imaginário, falasse que o processo não foi correto, tinha de ser anulado, etc., você acha que eu ia estar satisfeito dando pulo de alegria como o Witzel deu quando morreu aquele bandido na ponta do Niterói? Né? É evidente que não, você sai, mas aí ele tem de ser um pouco superior a nós, superior não no sentido que ele é o presidente da República, ele disse que é o último mandato dele, eu acredito, estou tentando acreditar que ele não vai ser candidato à reeleição. Então, ele tem de pensar, sabe aquele que a gente, antes de falar, a gente dá uma pensada um pouquinho antes? Eu acho que o Lula fala sem ter esse filtro, né, que é essencial para um político e que ele foi sempre algo muito hábil nisso, nesse sentido de falar as coisas no momento adequado, desde a vida sindical até tempos recentes. E eu acho que ele tem escorregado em questões que são fundamentais e nessa ele foi infeliz. Claro que o Moro adorou, porque ele é uma espécie de alma penada no Senado e aí teve os holofotes colocados sobre ele, mas foi equivocado. Mas também eu sei que ele guarda essa, vamos chamar de mágoa, né, de 580 dias preso, e você lembrou fatos, neto, irmão, que não é fácil ele não ter sido autorizado para poder comparecer
E quem não autorizou, salvo engano, foi Dias Toffoli. Foi, Dias Toffoli mesmo, né? Agora, queremos fotos do professor Vila na década de 70, hein? Vestido de patropi, hein, Uribe?